Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho de efeitos no After Effects, onde a gente pode aplicar efeitos diretamente em layers. Então no caso aqui eu vou pegar, aproveitar o exemplo dessa animaçãozinha que a gente fez aqui e vou, por exemplo, criar aqui no frame, só para ficar bem claro, ó, onde não tem opacidade, no frame que está aqui como 2 segundos, tá? Frame de 2 segundos, eu vou criar uma propriedade aqui que a gente vai chamar ela de máscara. Ou seja, eu quero recortar esse nosso cubo daqui para ele sumir da nossa cena. Então, olha aqui como que a gente pode fazer isso. Eu vou minimizar um pouquinho aqui a nossa timeline. Eu vou criar para a gente uma nova máscara. E a máscara a gente aplica, pode ser tanto no nosso layer ou então em um outro layer que a gente coloca acima para recortar o alfa. Mas no caso eu vou clicar aqui com o botão direito e vou criar aqui, por exemplo, mask. Aí eu venho aqui em nova máscara, tá? Todos esses carinhas aqui de efeitos, por exemplo, eles estão aqui na nossa parte de efeitos. A parte de layer é a parte onde a gente está trabalhando agora, onde a gente pode trabalhar e puxar a máscara, tá? Efeito e máscara, eles às vezes se confundem, porque eles trabalham juntos. Às vezes você aplica um efeito em uma máscara, a máscara utiliza um efeito ou não, mas efeito é uma coisa de layer desculpa, efeito é uma coisa que você muda a propriedade de um layer e a máscara é uma coisa que você trabalha na hora de recortar o alfa. Então vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, Create Mask, New Mask. Você pode vir aqui com o botão direito em cima direto do seu layer e pedir Mask, New Mask, ok? Ele cria para a gente esse retângulo aqui, todo quadradão, tá vendo? Ó? Esse retângulo a gente poderia arrastar ele para algum lugar e olha lá o que ele acontece, ele recorta a nossa imagem. Só vai ter imagem onde esse retângulo aparece. Isso é verdadeiro? Nem sempre. Por exemplo, eu vou deixar o retângulo aqui e mudar as propriedades da máscara dele. Lembra quando a gente abriu aqui só tinha transform. Eu vou minimizar o transform e vou trabalhar agora com máscaras. Na questão de máscara, ele tem aqui no caso só a máscara 1, criada nesse momento. Ela tem as propriedades de adição. Se eu vier aqui pedir propriedade de subtração, olha lá, ela inverte o que ela estava fazendo. O que ela estava fazendo, agora ela tira, né, de um para o outro. Então a ideia seria, por exemplo, a gente vir aqui e pedir essa máscara para ela ser um pouquinho menor. A gente tem que fazer com alguma coisa aqui para ela soltar, né, esse esse vértex dela aqui, ó. No caso, ela estava toda selecionada, então não dava para eu pegar só os vértices que eu queria. No caso, eu vou pegar o vértice que eu já selecionei aqui, ó, eu vou tirar aquele nosso quadradinho ali, tá? Ou seja, tem aqui algumas ferramentas onde a gente pode pegar, por exemplo, Hand Tool e arrastar aqui um pouco mais para baixo, tá? Aí depois a gente pega o Select e vem na nossa máscara e arrasta aqui onde a gente quer. No caso, a gente pode adicionar essa máscara desse jeito, ó. Ou então, essa máscara, por exemplo, ela tem 4 pontinhas só. A gente poderia adicionar mais uma pontinha nela aqui, uma coisa nela. Vamos ver se tem uma forma fácil de a gente adicionar aqui, por exemplo, ó, Closed, Roto Bezier, Free Transform Points. Não, aqui não é isso. Eu vou pedir aqui, por exemplo, uma forma de criar um path. Eu acho que aqui eu consigo criar um path nela aqui, ó. Essa ferramenta ela cria, chama Pen Tool, é uma ferramenta de pontinha, tá? De pincel. Aqui se eu vier na máscara e dar um clique nela, olha lá o que acontece. Ele cria pra gente uma pontinha a mais pra gente arrastar e colocar onde a gente quiser. Se a gente não quiser esses carinhas aqui que são os beziers, a gente arrasta lá pro meio, ó. Ele fica quadradinho de novo, tá vendo? Então a ideia aqui é sempre pegar essa ferramenta e adicionar. Se eu quiser remover, por exemplo, eu poderia remover esse cara. Então eu venho aqui com o Ctrl nessa ferramenta e removo ele, tá? Ou então com o mais eu adiciono e depois eu venho e adiciono ele aqui no nosso layer, tá? Isso aqui eu estou fazendo bem simples, eu poderia até dar um zoom aí para vocês verem o que eu estou fazendo, né? Com o espaço você transforma em mãozinha, que é o pan, o hand tool, não sei como se poderia chamar, mas aqui só para facilitar vocês verem, tá? A gente
trabalha bem simples assim. Olha lá que legal. Eu acabei de criar a minha máscara, tá perfeita, é linda a minha máscara, ok? Só que tem um pequeno probleminha. É... Ah, não, aqui no caso eu criei diretamente no meu layer. No layer que eu criei de máscara aqui, olha, ele já vai seguir a nossa animação porque ele foi criado diretamente na nossa máscara, tá? Reparem bem, eu vou ligar um vídeo lá atrás, olha, que é o vídeo do nosso peixinho, e para vocês verem que realmente ele tem a máscara ali naquele lugar, ó, dá para ver o peixinho que está lá atrás quando ele passa, tá? Então o alfa é isso, ele cria uma máscara onde a gente realmente interessa. No caso, eu poderia criar uma máscara para esse outro layer aqui, ou então uma outra coisa em cima dessa aqui. Por exemplo, eu poderia criar um outro shape aqui, por exemplo, Eclipse Tool, por exemplo, e a gente vai criar um shape aqui, por exemplo. Quando a gente arrasta aqui, cria um shape, ó, a gente pode com Ctrl e depois com espaço. Isso aqui é igual ao do Photoshop, tá? Com espaço você arrasta e vai colocando ele no lugar certo. Eu vou colocar um shape aqui mais ou menos em cima dessa esfera, sem demorar muito. Esse é um shape. Quando a gente cria um shape, ele cria um layer para a gente novo aqui de shape, tá vendo? E eu posso usar esse shape como alfa para o nosso layer. Então eu poderia vir aqui pedir ele como não aqui, mas aqui, por exemplo, poderia pedir ele como sendo alfa do outro. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Aqui ele está só pedindo parent. Ó, parent é interessante também de fazer, porque olha, você vê que interessante. Se eu quiser que ele siga a nossa esfera, que está ali animadinha, ó, deixa eu dar um zoom out para vocês verem. Se eu quiser que ele siga a nossa esfera que está animada, eu poderia vir aqui e pedir, por exemplo, para que ele seguisse sendo parent do cena test render. Então ele vai sempre seguir o nosso layer, ok? Então isso aí é uma forma dele seguir, isso que eu queria mostrar para vocês. E a ideia é que eu possa usar esse carinha aqui como forma de trabalhar, como por exemplo, a gente pode, vamos tentar mudar aqui alguma coisinha nele como efeitos. Vamos pedir aqui, por exemplo, ele vai ser adição de multiply, por exemplo. Deixa eu ver se ele consegue. Não, ele acho que ele não vai conseguir multiply aqui. Linha Dodge. Não, eu não estou sabendo usar muito bem esse shape, mas você pode usar algumas outras coisas aqui. Eu vou tentar. Vamos tentar aqui como multiply e vamos tentar usar ele aqui como adição. Não, eu não sei ainda, eu me perdi aqui, me desculpe. Mas a gente poderia utilizar ele como alfa também do segundo canal aqui, tá? Eu só não sei onde. Aqui, por exemplo, você poderia pegar essa bolinha e arrastar em qual você quer que ele seja filho, tá? No caso, a gente poderia fazer ele ser filho do nosso animação. Isso aqui é só uma forma mais fácil de, em vez de escolher pelo menu, porque pode ter vários layers aqui, você pega direto nessa setinha e mira onde você quer, solta ele e ele vai ser filho dele, tá? Então, só para dizer que a gente criou um shape que segue o outro, tá? Vamos deixar que tá assim. Tá lindo, tá lindo. Vamos continuar o nosso estudo. Criação de coisas como, por exemplo, background. A gente pode criar também aqui uma forma sólida. Com o botão direito, a gente pode pedir um New Solid, por exemplo. E esse New Solid, ele cria para a gente a cor que a gente quiser. Por exemplo, posso escolher aqui rosa, púrpuro. Púrpuro é lindo essa cor, tá? Então eu peço aqui púrpuro, ok. Ele vai criar na resolução que a gente pedir lá, que ele já está lendo a resolução da nossa cena. E essa cor púrpura eu posso mudar ele aqui de para trás dos outros. Olha, por exemplo, ele pode ser o último e ele vai ficar lá como a cor de fundo sendo púrpura, tá? Então esse daqui é um tipo de teste que a gente pode fazer para aprender um pouco sobre alfa, máscara, sobre um pouco também de layer em parent, que é o que a gente fez aqui, um layer seguindo o outro, porque esse daqui já está animado. Eu quero que esse de cima siga com a animação. Então ele já vai funcionar para a gente assim quando a gente pede essa setinha.
tá? Ele já vai seguir um ao outro. Uma coisa interessante que a gente pode começar a aprender a fazer no próximo vídeo são os efeitos, que aí sim a gente fecha bastante conteúdo de aprendizado no nosso After antes de mandar a cena para render. Isso aí. Valeu!